Os precatórios e a aposentadoria dos trabalhadores com deficiência física ou mental estão na pauta de hoje do plenário. O primeiro item da pauta é o projeto que concede aposentadoria especial aos deficientes. No caso de deficiência grave, os homens poderão se aposentar com 25 anos de contribuição ao INSS e as mulheres com 20. Hoje, eles seguem as mesmas regras dos demais trabalhadores. O plenário também pode votar a proposta de emenda à Constituição que amplia o prazo para aderir ao regime especial de precatórios. O sistema define as regras para que estados e municípios paguem as dívidas reconhecidas pela Justiça. Os senadores podem votar ainda uma proposta que inclui o Garibaldi no livro dos Heróis da Pátria. Os senadores Ana Amélia, Pedro Táxi e Randolfo Rodrigues pediram ontem ao Conselho de Ética do Senado que antecipe para esta semana a reunião marcada para o dia 10 de abril. Os parlamentares querem que a análise da situação do senador Demóstenes Torres seja acelerada. Ele é investigado no Supremo Tribunal Federal por suspeita de ligações com Carlinhos Cachoeira, que é acusado de explorar jogos ilegais. Cabe ao Conselho de Ética, que está sem presidente, apurar se houve quebra de decoro parlamentar. No plenário, senadores voltaram a se pronunciar sobre o caso. Não podemos admitir que o povo brasileiro considere que erros praticados por membros do Legislativo sejam imputados à instituição. Esta é perene, é permanente. Os senadores passam, o Senado como instituição fica. E será tanto mais fortalecida quanto mais rápidas as suas instâncias reagirem no caso Demóstenes Torres. A atitude do Senado tem que ser firme. Nós, apesar do constrangimento pessoal que nos causa a participação de um par respeitado, é preciso que se diga isso. O senador Demóstenes era respeitado como um guerreiro da moralidade no plenário do Senado Federal. E essa decepção, esse constrangimento tem que ser superados. O relacionamento com o senhor Carlos Cachoeira, com a possível utilização do mandato para a percepção de vantagens indevidas, caracteriza uma irregularidade grave no desempenho do mandato, se isto for confirmado. É claro que nós precisamos assegurar o direito completo de defesa do senador Demóstenes Torres. Protocolizamos um ofício hoje ao Conselho de Ética, pedindo que a manifestação do Conselho seja o mais breve possível, que me parece que é o espaço adequado para que tenha uma manifestação e uma resposta por parte do senador, para que ele possa manifestar o seu amplo direito de defesa aqui na Casa. Mas é necessário e urgente uma rápida manifestação do Conselho de Ética da Casa em relação a esse tema. O Partido Democratas decidiu ontem que vai abrir processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres. Ele terá 7 dias para se defender a partir da abertura do processo de expulsão. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor faz mais uma audiência pública como parte do ciclo de debates sobre a Conferência Rio+20. Desta vez, o tema é Economia da Sustentabilidade. Depois da audiência, a comissão tem projetos em pauta. Entre eles está o que prevê a instituição da tarifa social de água para consumidores de baixa renda, desempregados e portadores de necessidades especiais. Entre os projetos na pauta da Comissão de Educação está o que obriga o estabelecimento de educação infantil a oferecer atividades pedagógicas durante as férias escolares, no mesmo horário de atendimento dos dias letivos. O objetivo é auxiliar pais que não têm com quem deixar os filhos no período. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Ronaldo Martins está ao vivo no Turno do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Assuntos Econômicos tem uma pauta com 10 itens, incluindo projetos em caráter terminativo, aqueles que não precisam ser analisados por outras comissões. Entre eles, o projeto que regulamenta a cobrança de taxas de inscrição nos processos seletivos das universidades federais, o projeto que concede isenção de IPI e de imposto de importação na compra de impressoras Braille, e o projeto que amplia de 6
6 meses para 1 ano o prazo de isenção do imposto de ganho de capital, que é aquele tributo devido quando uma pessoa vende um imóvel. Mas essa isenção só vale se o dinheiro for utilizado na compra de outro imóvel residencial. André? Obrigado, Ronaldo. O projeto da Lei Geral da Copa, aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana, já chegou ao Senado. A proposta vai tramitar ao mesmo tempo em 3 comissões: Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça e Educação, Cultura e Esporte. Veja na reportagem. A Lei Geral da Copa trata de medidas ligadas à realização de 2 grandes eventos esportivos patrocinados pela FIFA: a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo de 2014. São 71 artigos que regulam desde a exploração de direitos comerciais até a responsabilidade civil e a garantia de descontos nos ingressos para alguns segmentos da população. O projeto estabelece que a FIFA terá direitos exclusivos de imagens e sons dos jogos. A União se responsabilizará por danos causados à FIFA. O preço dos ingressos será definido pela FIFA. Terão desconto de 50% no preço dos ingressos estudantes, idosos e pessoas de baixa renda. Ingressos para índios e pessoas com deficiência serão tratados em acordo específico da União com a FIFA. O uso indevido de símbolos oficiais da Copa será punido com penas de detenção e será proibida a manifestação nos estádios com expressões ofensivas e discriminatórias. Uma das polêmicas que a Câmara dos Deputados não resolveu é quanto à proibição da venda de bebida alcoólica nos estádios. A FIFA quer que o comércio seja liberado, mas alguns estados têm leis específicas sobre isso. O assunto ficou para ser decidido por acordo entre a entidade e cada um dos estados sede. No entanto, alguns senadores já se manifestaram pela proibição. Em primeiro lugar, eu sou favorável a proibir. E segundo, eu sou contra a FIFA mandar no Brasil. Uma lei que existia, a gente mudar a lei só para se submeter às condições da FIFA. Esse senhor presidente da FIFA, ele não é presidente do Brasil. O Brasil avançou na proibição localizada de uso da bebida nos estádios, que estava reforçando os tumultos, as agressões de torcida. Foi um avanço. Agora, de repente, pelo interesse de algumas cervejarias, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, notadamente, que já havia se manifestado contra a bebida no estádio, volta atrás. Isso é uma vergonha. Para o líder do PSDB, o debate sobre a venda de bebida desvia a atenção para outras questões, como o superfaturamento de obras para a Copa do Mundo. Enquanto debatem se é possível beber ou não nos estádios do Brasil, os malandros superfaturam as obras. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, já foram 11 aditivos, 236 milhões a mais do que estava previsto no orçamento inicial. É isso que nós temos que discutir. A senadora Ana Amélia, relatora da Lei Geral da Copa na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, quer convidar o presidente da FIFA, Joseph Blatter, para uma audiência pública das 3 comissões que analisam a proposta. O aumento da violência no Distrito Federal e no entorno foi assunto de uma audiência pública ontem na Comissão de Desenvolvimento Regional. 20 minutos, até 20 Os números apresentados na audiência pública mostram que alguns tipos de crimes têm aumentado no Distrito Federal. Em 2011, os casos de tráfico de drogas cresceram 33% em relação ao ano anterior. Os estupros e as tentativas de estupro, 27%. Só no último final de semana, 13 pessoas foram assassinadas no DF. O governo do Distrito Federal vem buscando, através de pactos, de acordos, realmente tratar de forma pontual e focal essa questão. Tanto é que agora, a partir do 2º trimestre, cada cidadão do Distrito Federal poderá observar uma queda acentuada, que é o que espera a Secretaria de Segurança e o governo do Distrito Federal nos índices de criminalidade por uma nova metodologia e forma de trabalho que está sendo implementada ainda. Na audiência pública também foi discutida a violência nas cidades do entorno do Distrito Federal. A coordenadora do Centro de Apoio a Vítimas de Crimes de Águas Lindas, em Goiás, disse que a população dos municípios do entorno não pode ser responsabilizada pela violência em Brasília. Morreram 13 pessoas no DF. Será que foram os assassinos do entorno que vieram para cá?
Não dava tempo, porque mataram 3 em Águas Lindas também. Então, eu acho que não dava tempo. A gente encara isso com muita tristeza, porque eu não sei se o pessoal do DF atenta para esse detalhe, mas nós somos absolutamente discriminados. Até pessoas que buscam trabalho no DF, às vezes não são contratados pelo simples fato de estarem morando no entorno. O que nós verificamos pelos estudos do Distrito Federal, que não existe uma grande relação entre os crimes de homicídio do entorno e os crimes de homicídio da área do Distrito Federal. Mas é claro que o crime não respeita fronteiras. O senador Rodrigo Hollenberg avalia que a criação do Fundo de Desenvolvimento do entorno do Distrito Federal pode ajudar a diminuir a violência. O fundo pode contribuir garantindo mais recursos para investimentos em infraestrutura, em saúde, em educação para a região do entorno do Distrito Federal. O projeto que cria o fundo está na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional e pode ser votado hoje à tarde. O programa Assunto de Estado da TV Senado reuniu ontem à noite os 3 senadores da Paraíba. O tema foi desenvolvimento social. A Paraíba ocupa a 24ª posição no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Os 3 criticaram a falta de investimentos do governo federal em projetos de infraestrutura no estado. Para eles, o desenvolvimento econômico é um dos principais caminhos para promover o desenvolvimento social. Nós começamos a ter uma desigualdade entre os estados nordestinos, de formas gritantes. Vai aqui crítica, vai pelo contrário, reconhecimento àqueles que tiveram a capacidade de desenvolver, que foram melhor atendidos pelo governo federal. Você se refere ao desenvolvimento de Pernambuco, do Ceará e da Bahia. A Bahia. Da mesma forma que no passado a Bahia recebeu, por exemplo, o polo petroquímico de Camaçari e ali se transformou por completo a economia baiana, além dessas obras de infraestrutura transnordestina, Porto e Cabedelo, transposição do São Francisco, o que nós queremos é uma decisão política do governo central para que, por exemplo, a guisa de exemplificação, nós possamos ter um dia, e que seja breve, uma planta de automóveis, por exemplo. De toda a transposição, nós paraibanos somos os maiores beneficiados. 780 milhões de reais vão ser investidos nos 2 eixos, eixo norte e eixo leste. Esse projeto mudará toda a face rural. No segundo bloco, o tema discutido foi a educação, área cheia de contrastes no estado. A Paraíba apresenta taxa alta de analfabetismo, mas ao mesmo tempo a universidade estadual tem níveis de excelência. Além de questões envolvendo a autonomia da universidade, os senadores comentaram o fechamento recente de quase 180 escolas no estado, medida justificada apenas pelo senador Cássio Cunha Lima. 70% das escolas na zona rural, outros casos, duplicidade de endereços. 2 escolas que funcionavam no mesmo prédio e que foram fundidas. Escola não pode ser fechada porque tem pouco aluno. Por que não vai a experiência, então, do tempo integral? Fechar a escola é inadmissível em nenhuma situação, em qualquer situação. No último bloco, o debate principal foi sobre o Pacto Federativo. Nós temos uma distorção. O bolo que antes era compartilhado de uma forma, hoje está reduzido. Os estados e municípios estão reduzidos a um percentual 30% a 40% a menos do que a Constituinte de 88 estabeleceu. Chama-se distribuição dos royalties de petróleo. Esse é o projeto que deve catalisar todas as ações das lideranças políticas nordestinas, brasileiras, nortistas. Nós só conseguiríamos fazer esse debate de redução da carga tributária. Qualquer proposta, qualquer medida só pode ser aplicada daqui a 12 anos para se distanciar do calor e da temperatura do momento, onde todos têm, de certa forma, seus interesses políticos eleitorais legítimos. Esta é a 10ª edição do Assunto de Estado. A Paraíba quebrou o recorde de participação dos telespectadores. Antes mesmo do início do programa, a produção já tinha recebido mais de 60 perguntas para serem feitas aos senadores. Durante o programa, os senadores responderam a várias questões enviadas por telefone e pela internet. As demais foram encaminhadas aos gabinetes dos parlamentares, que enviarão as respostas. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.